Bom, então eu vou aqui fazer uma pequena introdução de um tema, como eu disse, que parece que não tem nada a ver, mas nós vamos ver que tem a ver. Todos nós sabemos e conhecemos ao vivo o que é a Venezuela chavista. Neste momento, nós temos o Maduro e a Cília Flores presos em Nova Iorque e prestes a começar, digamos assim, todo o processo de julgamento. Não é ainda o julgamento, mas todo o processo de julgamento. Estive hoje ouvindo uma live de um advogado que está acompanhando, o advogado venezuelano que está acompanhando todo o processo, e ele atua nos Estados Unidos, é formado também em universidades americanas, foi uma pessoa que defendeu muitos presos políticos, e ele até conta o lado de emoção que ele teve de ver aqueles que conduziram uma ditadura feroz na Venezuela agora terem de ser julgados, mas julgados segundo a lei, julgados segundo as regras, julgados com todas as garantias concedidas pelo devido processo legal, aquilo que eles não fizeram às vítimas da sua ditadura. Bom, então nós ainda vamos ter preliminares nesse julgamento. Vamos ter depois o começo da apresentação das acusações, a derrubada ou não das acusações, e isso ainda enfim, vai demorar tempo, e está havendo pessoas, o próprio advogado advertiu isso, que está havendo pessoas que estão espalhando desinformação proposital, dizendo que o Maduro está acusando, está falando, ele não está falando nada, nem está acusando nada, porque ele, até agora, não entrou nesse âmbito. Os advogados ainda estão analisando a documentação que vai ser apresentada, portanto, ele não falou nada, não disse nada, e aqueles que estão fazendo isso estão fazendo para desviar a atenção. Bom, o que acontece que, no meio dessa situação toda, em que nós temos a chegada de quem seria a embaixadora dos Estados Unidos à Venezuela, outro ponto muito importante, ela chegou, inaugurou, reabriu, para dizer, inaugurar não é o verbo certo, ela reabriu a missão diplomática em Caracas, e vejam, ela foi se encontrar com a Delcy Rodrigues e o Jorge Rodrigues. E ela coloca no Twitter um comunicado desse ato. Ela não diz que foi apresentar credenciais, como se faria um embaixador, portanto, isso é a mostra de que o governo americano não reconhece os irmãos Rodrigues como legítimos, um governo legítimo, portanto, ela não foi apresentar credenciais de embaixadora, e ela, quando escreve que foi se encontrar com a Delcy Rodrigues e o Jorge Rodrigues, diz: hoje me encontrei com Delcy Rodrigues e Jorge Rodrigues, mais nada. Ou seja, os cidadãos Delcy Rodrigues e Jorge Rodrigues. Não diz que eles são presidente, não, nada disso. Vejam, prestem bem atenção, porque isso é um ponto muito importante, porque o Brasil está fazendo questão de reconhecer como governo legítimo esse aparato de transição que está chavista na Venezuela, e o Brasil está, mais uma vez, tentando consagrar esse governo ilegítimo, segundo as palavras do próprio Marco Rubio, há 2 ou 3 dias atrás, esse governo ilegítimo como um governo legítimo. Prestem bem atenção nisso, porque essa é mais uma das malandragens e das mentiras e do jogo duplo que o Lula está fazendo. Eu espero que,
no governo norte-americano já tenha ficado bem claro que o Lula não é uma pessoa confiável e não é um interlocutor confiável, como dizem alguns. Bem, então, posto isso da Venezuela, o que é que surge hoje de uma maneira, digamos assim, inesperada? Eu considero assim uma maneira inesperada. Surge hoje uma matéria do Financial Times, uma reportagem que traz à tona alegações de que em 2006 o então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, teria enviado recursos financeiros para apoiar a campanha presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Isso é muito importante, e nós já vamos ver, assim jogado para o ar, talvez a pessoa não meça bem a importância desse assunto, mas vamos fazer aqui uma pequena recapitulação de quem é o Andrés, o AMLO, não é? Como ele era conhecido, Andrés Manuel López Obrador, AMLO era assim que ele era conhecido politicamente, que foi presidente, chegou a ser presidente do México, mas vamos voltar para um pouco antes dessa época que está sendo mencionada no Financial Times. Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: o México está bem na mira de toda essa questão da Venezuela. Por quê? Porque uma das fortes acusações contra o Maduro é que ele também era chefe do cartel de Sinaloa. E o cartel de Sinaloa, que é um cartel mexicano, era uma das grandes forças do narcotráfico internacional e que atingia diretamente não apenas com tráfico de drogas, mas de armas e de pessoas para dentro dos Estados Unidos. Então, a máquina revolucionária do chavismo se estendia ao México. E nós estamos vendo que há uma pressão muito grande sobre o México, sobre o governo do México, que é continuador do López Obrador. Essa Cláudia Sheinbaum é do mesmo partido, chamado Morena. Bom, e o México estava tentando ajudar Cuba, mandando petróleo para Cuba, já que a Venezuela não podia mandar, tentando mandar petróleo para Cuba, tendo sido pressionado pelos Estados Unidos. O governo do México parece ter recuado. Então vejam o seguinte: o México é uma pessoa muito importante, uma pessoa não, é um país muito importante em toda esta máquina do chavismo e dos apoios que tinham Cuba e a Venezuela. Nós não podemos esquecer que o governo mexicano, nós podemos aqui fazer longas dissertações sobre o que é que eles fizeram neste tempo todo para apoiar este esquema da esquerda na América Latina. Eu, então, vou fazer aqui assim um pequeno apanhado do López Obrador. O López Obrador, ele foi prefeito da Cidade do México do ano 2000 a 2005. Foi ali que ele se catapultou para ser candidato à presidência da República. E nós aqui vamos entrar exatamente na matéria do Financial Times. No ano 2006, prestem bem atenção, 2006, ele é candidato e ele vai perder as eleições para o Felipe Calderón. E o López Obrador vai organizar protestos e, digamos assim, tentar derrubar as instituições, não é, no México,
dizendo que a eleição tinha sido roubada. Vejam que a esquerda não tem problema nenhum em fazer isso, e isso aí não é atentado contra a democracia, não é nada. Ora, foi exatamente no ano 2006 que, segundo o Financial Times, como nós vamos ver aqui, segundo o Financial Times, nesse ano, o Chávez teria dado dinheiro, e muito dinheiro, para o López Obrador, ajudando-o na campanha. Ou seja, tanto a campanha do López Obrador nesse ano, como os protestos violentos que eles organizaram, teriam tido a mão do chavismo. Isso é muito importante, porque começam a destampar-se informações da influência dessa máquina do chavismo em toda a América Latina, em toda a América Hispânica. Bom, como eu disse, eu volto a dizer, isso ainda não tem a ver com, propriamente, o julgamento do Maduro. Bom, então, agora vamos ler a matéria do Financial Times. É um resumo que eu tenho aqui. Então, em 2006, o então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, teria enviado recursos financeiros para apoiar a campanha presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Vejam que o López Obrador, depois, mais à frente, ele vai fundar o tal movimento Regeneración Nacional, a Morena, em 2011, para tentar outra vez ser candidato à presidência. E ele vai ser candidato à presidência na campanha de 2012, também não vai ganhar, e em 2018 ele finalmente vai ser presidente, 2018 a 2024, e depois ele vai promover a Cláudia Sheinbaum, que vai vencer as eleições seguintes. E ela é a presidente hoje do México. Pergunta: com dinheiro dos cartéis? Com dinheiro do regime venezuelano? É uma pergunta que nós podemos nos fazer. Ele teria enviado recursos financeiros para apoiar a campanha presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Tanto López Obrador quanto representantes do governo venezuelano sempre negaram qualquer envolvimento ou repasse de dinheiro. Era como eles negavam que a guarda do Maduro fosse feita por agentes cubanos. Vimos na operação dos Estados Unidos que eles eram o inner circle da defesa pessoal do Nicolás Maduro. A reportagem cita esses fatos no contexto das investigações mais amplas conduzidas pelos Estados Unidos sobre ligações entre o regime venezuelano e cartéis mexicanos de drogas. Já falei disso quando falei do cartel de Sinaloa. O artigo é preciso ver, e nós estamos esquecendo às vezes, estamos só olhando para o Maduro, mas nós precisamos lembrar que vários grandes traficantes, inclusive do cartel de Sinaloa, foram presos e acabaram fazendo acordos com a Justiça dos Estados Unidos e, portanto, eles também estão trazendo informações. O artigo destaca que documentos e indiciamentos relacionados a Nicolás Maduro mencionam o México diversas vezes, sugerindo conexões históricas entre cartéis e autoridades venezuelanas, embora não haja evidências públicas do envolvimento direto da campanha de López Obrador nos presentes casos. A pauta reforça a atenção internacional sobre a complexa relação entre o tráfico de drogas, governos latino-americanos e pressões diplomáticas, especialmente envolvendo os Estados Unidos e o México. Isso também é importante pelo seguinte: nós estamos vendo como o narcotráfico é um braço da revolução socialista feita em toda a América Latina. E não se esqueçam que autoridades brasileiras, autoridades, acho que do TCU, disseram que o Brasil está se tornando um dos maiores pontos para
envio de drogas para outros lugares como a Europa. E isso, não podemos esquecer disso. Eu não sei porque é que houve um silêncio muito grande numa apreensão de várias toneladas de cocaína que tinham partido do Brasil, e isso nos dias recentes. A pauta reforça a atenção internacional, já li isso. Bom, especialistas e analistas citados na matéria afirmam que essas alegações históricas, ainda que não comprovadas, continuam repercutindo politicamente, em especial porque surgem em meio a esforços americanos para cobrar maior cooperação do México no combate a cartéis de drogas e lavagem de dinheiro. Bom, eu acho que muitos dos julgamentos que nós estamos tendo nos Estados Unidos, por exemplo, como a condenação há umas semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, de um braço direito do Diosdado Cabello nos Estados Unidos, foi preso e foi preso e julgado nos Estados Unidos, tendo recebido uma pena de prisão perpétua, mais 30 anos. Então, esse era um dos grandes braços do crime organizado ligado à Venezuela. Esse homem, não sei, não acompanhei diretamente o julgamento dele e não se sabe se ele, agora a posteriori, fará a tentativa de algum acordo para fornecer dados, fornecer informações. A publicação do Financial Times insere, portanto, o episódio 2006 dentro de um panorama mais amplo de tensões bilaterais e acusações de influência estrangeira na política mexicana. Bom, eu diria que não só na política mexicana, mas também na política norte-americana, porque as acusações que têm sido feitas é que houve ações do governo mexicano para usar os consulados dentro dos Estados Unidos e fazerem propaganda contra o Trump e influenciar nas eleições.